Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2018, dia 20, já é dia 20 de fevereiro de 2018. Amados, tô aqui para gravar mais um vídeo, um vídeo. Não tenho uma coisa preparada, né? Normalmente eu não tenho sempre algo preparado, com exceção de estudos gigantes como aquele de 3 horas e 50 e tantos minutos, foi o último dos estudos que eu deixei, e fiz de propósito o fato também de não estar gravando eu pessoalmente mais alguns vídeos logo em seguida, para dar tempo dos irmãos verem aquele vídeo, estudarem ele com calma, né? Depois eu coloquei alguns vídeos bons aí do pastor Natan Rufino, que alguns deles veio para focar muitas das coisas que eu disse, né, nos vídeos dos estudos do final dos tempos. E um último vídeo falando aí sobre o pecado sexual, porque nós temos que ter consciência que a gente está caminhando e aprendendo, e Deus tem nos revelado tantas coisas, mas contemporaneamente a gente tem que também cuidar da nossa vida, da nossa santidade, do nosso bem-estar espiritual. Amém, meus irmãos? Eu, semana passada, tive muito corrida, não tive tempo também para poder gravar nada, mas como eu já queria ter colocado aqueles vídeos do pastor Natan, eu aproveitei e deixei essa brecha aí para colocar os vídeos dele. E estamos aqui essa semana de novo, retomando, né, alguns vídeos, algum trabalho. Hoje, meus amados, eu quero trazer um assunto que vai sendo desenvolvido no decorrer do estudo, da conversa. Eu sou uma pessoa que eu observo muito. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que tem 2 tipos de observadores, né? Tem um observador fuxiqueiro, e tem um observador pensador. O observador fuxiqueiro, ele é aquele típico ser humano que quando você chega perto dele, ele te olha de cima e embaixo e faz questão de você perceber que ele está te olhando. Depois ele começa a virar a cabeça para te olhar de lado, depois ele começa a virar a cabeça para ver se você está com um carro, se você tem uma casa, o que você tem, o que você não tem. É o típico observador que quando entra na sua casa vai olhando com ar de curiosidade para entender o que você tem, o que você não tem, não é verdade? Esse é o observador fuxiqueiro. Normalmente esse tipo de observador é uma pessoa doente espiritualmente, é uma pessoa que está muito mal, porque os frutos desse tipo de pessoa não são nada bom, né? Sai fofoca, sai intriga, sai inveja, né? Menzonha, aqui tem uma palavra que chama menzonha, eu não sei nem o que ela significa no português, mas é sempre algo sujo, algo mesquinho, né? E o observador pensador, ele é a pessoa que ele observa naturalmente, sabe? Tudo que acontece na vida, esse observador, ele vê, mas ele não só olha. Ele olha e ele observa para ele tirar lição em tudo. Ele consegue, com o decorrer da vida, dos anos dele, esse tipo de observador, ele consegue tirar lição em tudo. Ele consegue observar as coisas e ter muita resposta. Ele começa então a ter muitas respostas. Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu vou chegar onde eu quero. Por muito tempo ficou essa conversa, né? Mas existe extraterrestre? Existe outros seres de lá do planeta Terra? Mas será que lá no céu é só anjo? E não sei o que, não sei o que? E será que a gente vai só vestir de branco? E um dia eu parei e eu lembrei de uma passagem que diz que a natureza reflete a glória de Deus. Lembrei também de uma outra passagem que diz que as coisas que estão na terra são sombra daquelas que são ou que virão. Não lembro bem o texto, você que lê Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Mas a coisa é a seguinte, dá a entender claramente que tudo que nós vemos neste mundo é uma longe ideia daquilo que realmente é, daquilo que virá. E a Bíblia diz que a natureza foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E que a própria natureza aguarda ansiosa em ver o que em nós, homens, filhos de Deus, será revelado. E ela vai ser liberta. A própria natureza aguarda com ansiedade a sua libertação. né? A gente vê aí, por exemplo, o leão que mata a cabra
porque ele precisa comer, então ele mata. Você vê, por exemplo, eu tenho peixe na minha casa, tem hora que, dependendo do peixe que você põe no aquário, ele começa a bater nos outros peixes. Já teve caso de peixe aqui tão terrível que ele foi batendo no peixe até matar. A gente já viu peixe em depressão, sabe? Então a gente vai observando, a gente vê que existe morte em todas as partes. As plantas morrem, os animais morrem, né? O tempo, ele hoje está bonito, amanhã ele está feio. Então é tudo uma coisa que existe uma queda. E observando então a natureza, eu consegui observar, desculpa o pleonasmo que falar a palavra observar toda hora. Eu consegui ver como que Deus, ainda no mundo que jaz no maligno, ainda que em um mundo caído, que tem pecado, como que ele criou tantas multiformas diversas, tanta coisa, tantas cores, tantas espécies, tantos tipos, tantas raças. Se você escolhe uma espécie, você pega, eu vou olhar peixe. Você começa a ver peixe, você não precisa nem estudar os peixes, você simplesmente puxa na internet tipos de peixe e busca imagens. É peixe que não acaba mais, é peixe de todo tipo, peixe lindo, peixe horroroso, peixe grande, peixe pequeno, peixe quadrado, peixe redondo, peixe pizzudo, enfim. E aí, se você pega para olhar os detalhes, né, desses coloridos, você vai ver como que a tonalidade das cores vão se casando, né, vai tendo uma esfumatura. Então você vê, quanto tipo de peixe tem. Aí você puxa para outras raças de animais, os cachorros, né? Olha quantas raças de cachorro tem, cada um tem sua característica, sua qualidade, seu defeito. As plantas. Gente, ontem eu estava ouvindo um vídeo sobre limão, diz que tem mais de 100 tipos de espécies de limão. Pra gente ter ideia, eu nunca imaginei isso. Para mim era máximo 2, 3 tipos, né? Mas diz que são mais de 100 tipos de espécies de limão. E tem o limão original e os demais, que são mais cidreiras, tipos de frutos agrodoces e tal. Então, assim, quando você para ver que nesse mundo tem toda essa biodiversidade, bio é vida, então diversidade de vida, será que no que não é perecível, será que no que será eterno não teria muito mais? Você quer uma outra curiosidade aqui? A ciência diz que nós não podemos ver certas ondas de cores. Por exemplo, a gente não consegue ver o ultravioleta, o infravermelho, a gente não consegue ver. E tem outras cores aí fora é porque o nosso campo de visão ele tem um limite máximo e mínimo. E tudo que está dentro desse limite máximo e mínimo, ele consegue ver em cores. O nosso cérebro consegue ver. Então, a gente vê o laranja, o vermelho, o verde, o amarelo e todo... Olha, gente, que basta você ir uma loja de tinta para pintar sua casa, pegar um catálogo de cores. Você vai ver cores que não acabam mais. Eu tenho um catálogo aqui na minha casa, que o meu marido uma vez pegou de um aí, que a gente estava querendo pintar a sala para escolher as cores, eu ainda tenho esse catálogo aqui. Olha que não acaba mais. Os tipos de verde, os tipos de rosa, os tipos de amarelo, os tipos de vermelho, por aí vai. Mas ainda assim, a ciência diz que tem tonalidade de cores que nós não enxergamos. A ciência diz que existem sons que nós não podemos ouvir. A ciência diz que existem timbros, tonalidades de voz, de sons que nós não podemos reproduzir. Então você entra numa dimensão escondida, quer dizer, cores que eu não conheço porque meus olhos não veem, sons que meu ouvido não podem escutar, sons que eu não posso reproduzir com a minha boca. Nenhum ser humano pode reproduzir notas tão altas ou tão baixas, quer dizer, tem sempre uma espécie de uma onda, de um limite. A natureza, você vê ela toda, né, diversificada e linda ou feia, dependendo daquilo que você vê. Você vê um pouco de tudo em tudo, você vê inteligência em todos os seres criados. Não vem me dizer que animal não tem inteligência.
Animal tem inteligência. Animal não vive só por instinto. Deus, ele colocou inteligência nos animais. Deus, ele colocou sentimento nos animais. Não estou falando que eu tive peixe com depressão, chegou a morrer. Sabe, tem peixe que eu tive aqui que eu consegui salvar a vida deles, e eles são alegrinhos. Tem peixe aqui que só de me ver, ele já tá vendo eu aqui na cozinha, ele sai para querer comida e ele começa a vir, eles ficam naquela... Você que talvez tem peixe em casa, você sabe como é que é quando o peixe está com fome, eles ficam tudo ali, eles juntam, fica aquele alvoroço no aquário e eles ficam verso de você. Se eles pudessem falar, eles diriam, mas e aí, a comida, que hora vem? Eu consigo dar comida para os peixinhos que eu tenho na mão. Eu ponho a comidinha na mão, ponho a mão dentro do aquário e eles vêm comer. E quantos peixes, num primeiro momento, não vêm porque tem medo de mim. Mas depois eles veem que eu não faço mal, que eu não fiz nada com eles. Aí eles começam a tomar confiança e vêm e comem. Gente, eu sou uma observadora, pensadora. Quer dizer, eu observo e eu penso, eu observo e eu penso. Eu procuro em tudo que eu observar, tudo que eu observo, eu procuro tirar uma lição, meus irmãos. Então, se você me perguntar, Ana, fora do planeta Terra atualmente tem vida? Claro que tem. Claro que tem. Sei que vai ter 4, 5 aí que vão pegar pedra e jogar em mim. Você está falando que então tem extraterrestre fora do planeta Terra? Sim, mas não na dimensão do espaço sideral. Eu acredito que não na dimensão do espaço sideral, não agora. Eu acredito que existem, quando a gente fala vida extraterrestre, a palavra extra é fora, terrestre quer dizer fora da Terra. Eu acredito, meus amados, que existe vida extraterrestre sim. Sabe aonde? No terceiro céu, no lugar onde Deus habita. Se você quiser prova, basta você ler, por exemplo, em Apocalipse, não lembro o capítulo, mas bem no início, quando fala do ser que tinham 4 olhos, tinham rodas que viravam para um lado para o outro, o ser celestial, o ser celestial, com a cabeça cheia de olhos. Quando a Bíblia fala dos seres viventes, quando a Bíblia fala assim, tudo que está, como é que é? Todo o que está na terra, debaixo da terra e nos céus, dê glória a Deus. Todo ser que habita na terra, debaixo da terra e nos céus. Acho que é um negócio assim. A Bíblia deixa esses indícios, meus amados. Então em Marte, em Júpiter, existe vida? Nas galáxias próximas existe vida? Olha, eu vejo que houve um conflito. Quando Satanás pecou, ele pecou e ele teve guerra nos céus. A Bíblia diz que teve guerra. E eu particularmente entro nos mistérios de Deus, mas tudo dá a entender que Deus ele deixou só a terra com vida. É como se Deus ele tivesse deixado só aqui a coisa funcionando. Porque você não vê vida em nenhum outro planeta, você não vê vida, você não vê nada lá de lá da Terra. Assim, na realidade, o que está acima das nossas cabeças, a gente só vai ter certeza do que está ali quando Deus nos levar de lá desse mundo. Quando já nós formos arrebatados, a gente vai ver o que está de lá das nossas cabeças. Então, todo mundo pode falar o que quiser, mas eu só vou ter certeza daquilo que eu escuto, daquilo que eu aprendi, o dia que eu for lá ver com os meus próprios olhos. Mas até então, a ideia que a gente vê é que não tem nada, nesse momento, funcionando de lá da atmosfera terrestre. E a coisa é tão curiosa que, se você observar, a Terra está tão cheia de seres viventes, de espécies viventes, e dentro da Terra tem um ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus, que é o ser humano. Nós somos filhos de Deus. E, curiosamente, todo o céu está concentrado na Terra. Os anjos de Deus estão operando na Terra, os demônios, os espíritos imundos, tudo está operando na Terra. Até os demônios, os anjos mais fortes, estão acorrentados em prisões no útero da Terra, né? No ventre da Terra, vamos dizer assim. Está lá em Apocalipse, que existem, que existem 4 grandes anjos aprisionados na região do rio Eufrates, que eles vão ser liberados naquele dia, naquela hora, naquele mês e naquele ano para matar. Não sei se é 1/3 ou 1/4 da humanidade, ali eu não lembro mais porque eu teria que ler, mas é um negócio assim, gente, é 1/3 ou 1/4 da humanidade que sobrou depois dos outros flagelos que já vão ter vindo antes, ainda vão matar mais esse tanto de gente. Enfim,
tudo está concentrado no planeta Terra atualmente. A gente pode entender que é como se todo o resto tivesse desligado e tivesse atualmente três locais que existe movimento de seres, digamos, vivos, né? O terceiro céu, onde Deus habita, e ali tem toda a criação. Jesus, ele disse que iria para a casa de seu Pai para nos preparar morada. Então eu acredito que existem moradas no céu. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que nós vamos viver na terra, na eternidade, que nossa casa vai ser na terra, porque ele pegou como base o texto lá em Apocalipse, quando a Sião, né, a Nova Jerusalém, ela desce adornada. Mas eu particularmente não sei se nós vamos só viver na terra, se Deus Pai, Jesus, vai viver na terra toda a eternidade, o resto, né? A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Então são mistérios, sabe? Mas eu não limitaria Jesus, eu não limitaria Deus ao planeta Terra, por mais que ele vai ser o berço, porque tudo indica que isso aqui é o umbigo do todo o universo. Parece que o centro de tudo está na Terra. É como se Deus tivesse escolhido o planeta Terra para ser realmente o centro de tudo. Pode ser que a Terra na eternidade vai ser o centro, vai ser o point, né, de Deus, de Jesus, dos santos, né, daqueles que vão entrar na Terra prometida, dos judeus que vão herdar a Terra. Pode ser isso. Mas quem garante que a igreja que vai reinar com Cristo, e Cristo deixou uma pista quando ele diz assim: aonde eu estiver, estará vós também. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo: se eu for lá, vocês vão comigo, se eu for acolá, vocês vão também. Então, eu não penso que Deus iria criar a terra e o universo e o terceiro céu, e na eternidade ele fosse fechar o resto e ficar só na terra. Porque basta você ver a natureza criada. Deus não tem fim, meus irmãos. Deus, ele não tem fim. E Deus, ele não pode ser limitado num planeta. Então eu acredito sim que a terra vai ser morada de Deus, porque está lá em Apocalipse dizendo que a Nova Jerusalém vai descer e Deus vai habitar entre os homens. Sim, ele vai descer para habitar cá. Ele e Jesus vão habitar. A Bíblia diz que só quem tiver, acho que é o nome escrito numa pedrinha branca, vai poder entrar na cidade santa e vai ter o trono dele ali. Sim, mas eu acredito que Deus, ele não vai ser limitado só ao planeta Terra. Eu acredito que ele continuará tendo um local no próprio terceiro céu. Eu acredito que ele vai estar... Se a Bíblia diz que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, já daí não tem como limitar a Deus, não é verdade? Então, eu tirei observando, sabe? Observando a natureza, observando as coisas, a gente então começa a entender. Eu acredito que existe um deserto, inclusive diz que os céus se desfarão, os elementos se desfarão pelo calor. Quando o céu se desenrolar como um pergaminho, quando terminar o milênio, os 1000 anos do reino de Cristo, a Bíblia diz que passou céus e terra, e eis que vi um grande trono branco. E aí você vê que tem um julgamento, e depois que Apocalipse relata o julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, acho que é capítulo 20, se eu não me engano, você entra com o capítulo 21, quando fala lá que desce do céu adornada a Nova Jerusalém. E aí a Bíblia fala de novos céus e nova terra. E a Bíblia usa a expressão novos céus no plural. Então você vê claramente que os céus que nós vemos, ou sabemos, ou ouvimos dizer, vão ser renovados. Então tudo que está fora, lá fora, vai ser transformado. Novos céus e nova terra. Olha só, em Apocalipse, capítulo 20, conta todo o juízo final. É onde o próprio Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas no capítulo 21 de Apocalipse, o texto, o título é O Novo Céu e a Nova Terra, né? E aí começa a falar do planeta Terra, começa a falar de tudo, depois entra a Nova Jerusalém, né? E você vê então a eternidade própria dita presente no meio dos homens, digamos assim, né? É um todo só com Deus. Os condenados vão estar no chamado lago de fogo e enxofre, e será no local onde nós que estivermos na terra, se estivermos aqui, estaremos, porque desceremos com Cristo para reinar.
A Bíblia diz que quem puder vai se ver aquele local e as pessoas ali que vão estar sofrendo eternamente, e quem estiver vendo vai ter temor e respeito a Deus. Acho que está lá em Zacarias esse texto, eu não me lembro. Ou Isaías ou Zacarias, não me lembro. Mas vai ser um para sempre felizes, e foram felizes para sempre. Eu acredito, meus irmãos, que Deus ele vai renovar todo o universo. Eu acredito que Deus ele vai expandir a vida por todo o universo. E ele vai continuar expandindo o seu reino para sempre. Eu acredito. Como a diferença que essa expansão do reino de Deus, ela vai ser sempre perfeita. Nunca mais terá trevas, nunca mais terá pecado, nunca mais terá morte. Aonde você for na eternidade, vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito, tudo vai funcionar, tudo vai fluir. Os seres vão se amar, por causa que o amor de Deus estará presente em tudo e em todos. Então eu sinceramente vejo a ficção científica através dos filmes de Hollywood. Você vê claramente, meus irmãos, Satanás ele tenta copiar Deus, e você vê em certos filmes científicos, né, criação de outras, outros povos, né, outros seres. Aí tem outros planetas populados nos filmes de ficção científica. E você vê certos filmes que existem planetas. Agora parece que vai sair um agora aqui nesse mês de fevereiro na Sky. Eu esqueci o nome, como é que é o nome do filme? É porque eu vi ontem muito rápido a propaganda, mas é um outro planeta com outros seres vivos. E assim, a propaganda, você vê que o planeta é lindo. O planeta é lindo, lindo, lindo. E outros seres, Satanás faz tudo feio, né? Os seres extraterrestres de lá são todos feios. Mas eu acredito que tudo que você vê que Deus criar na eternidade vai ser tudo muito lindo, vai ser tudo muito perfeito, vai ser tudo muito curioso. E eu vou dizer para vocês, meus amados, fora ver o meu Criador, o meu Senhor, o meu Deus, e agradecê-lo por toda a eternidade, render graças a Ele e ser feliz por poder viver com Ele para sempre, eu confesso que eu sou muito curiosa para descobrir o que vai ter na eternidade. Eu comecei essa conversa falando, os nossos olhos não veem todas as tonalidades de cores, os nossos ouvidos não conseguem ouvir todos os tipos de ondas sonoras, tem coisa que nosso ouvido não capta, né? Nós não podemos falar ou cantar em certos tons porque estão de lá da nossa capacidade vocal, mas na eternidade você pode ter certeza que os seus olhos vão ver cores novas, seus ouvidos vão ouvir sons novos, e você vai poder falar ou cantar em tons diferentes. Eu acredito que no céu nós seremos 100% potencializados. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu sou apaixonada por cores e sou apaixonada por sons. Como eu gostaria, meus irmãos, tem vezes que a gente começa a colocar certas músicas, né? Tem vezes que a gente começa a colocar certas músicas e aí tem uma música linda que você ouve ela umas 30 vezes, até enjoar. Aí você para e fala assim, poxa, eu queria tanto achar pelo menos umas 10 músicas nesse nível aqui, porque aí eu escutava uma atrás da outra e passava o dia, né? Mas eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Normalmente eu acho no máximo 2 músicas que me fixam por um bom tempo e o resto eu fico assim, naquela coisa, não é tanto, né? Mas eu acredito que no céu não vai ter uma só música ou louvor, digamos assim, né? No céu não vai ter um só louvor que seja enjoativo, que não te traga bom gosto, que você fala, não gostei desse não. Aqui na terra tem os ritmos que a gente não gosta, mas eu tenho certeza que lá no céu não vai ter. Eu falo lá no céu, na realidade, vamos dizer, no reino de Deus, na eternidade. Eu acredito, meus irmãos, que não vai ter nada que seja desagradável, porque Deus ele é perfeito e você pode ter certeza que Ele consegue ajustar e harmonizar todas as coisas ao gosto de todos.
Você já foi numa festa que todo mundo gostou da festa? Ninguém teve um defeito para colocar? Ninguém conseguiu dizer, isso eu não gostei? Pelo contrário, você escutou pessoas dizendo, olha, eu não como camarão, mas você acredita que eu experimentei o camarão dessa festa porque ele estava tão atrativo, eu experimentei e eu gostei? Eu nunca mais vou me esquecer daquele camarão? Você já teve esse tipo de experiência, minha irmã? Você já esteve em certas situações que aquilo que você viveu, todo mundo que estava ali gostou? Até o mais exigente, o mais implicante de todos não achou defeito em nada? Assim será a eternidade. Pode ter certeza, meus irmãos. A Bíblia fala de júbilo e de plenitude. Se a Bíblia fala de júbilo e de plenitude, você pode ter certeza que não vai faltar para ninguém. Todas as cores que nós viermos a ver no céu, e eu falo nós viermos a ver porque todos nós temos que tomar posse do céu, digamos assim, todas as cores vão ser lindas e perfeitas, e não vai ter uma só cor que você vai falar, não, aquela cor não gostei dela não. Lá na terra eu não gostava daquele marrom, mas olha que esse marrom aqui no céu não tem como achar defeito. Todos os sons, todos os louvores, tudo que você vê ali, todos os gostos, tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, vai ser perfeito, porque diz a palavra que lá é plenitude. Sabe o que significa plenitude? Completo, cheio, na tampa, transbordando. E plenitude e júbilo é um sentimento de lá da alegria. Júbilo é uma alegria muito mais forte, muito mais intensa. É uma alegria completa. Então, prepare-te. Eu sei que a sua vida pode estar muito difícil. Conheço pessoas que eu amo tanto, que estão passando, que tem gente que fala comigo já até chorando, de tanto que está mal, por causa que a vida está realmente tratando mal essas pessoas. Mas eu falo, olha, tenha mais paciência. É um deserto pelo qual você está passando, mas ele vai passar. Parece que quando a gente vive um problema na vida, parece que aquilo nunca mais vai acabar, né? Eu, durante 27 anos, eu ponho 27, que foi até onde meu pai viveu, foi muito dura. Até o período que ele se arrependeu, mas nos anos seguintes a gente, sabe, parecia que não ia acabar. Parecia que não ia acabar, mas passou. Eu vim para essa bendita Itália e os primeiros anos que eu fiquei aqui foram muito problema para mim. Eu tive muito problema com a família do meu esposo. E a ideia que dava é que parecia que aquilo não ia nunca mais acabar. Parecia que ia ser para sempre aquele, entre parênteses, inferno na minha vida. De tantos em tantos meses ia ter sempre alguém para criar caso comigo e arrumar uma briga feia. Para me oprimir, para me perseguir. Mas acabou. Deus me deu a paz. E assim é, meus irmãos. Às vezes você caminha anos e anos com certo espinho na carne. E você acha, nunca mais eu vou ter paz, nunca mais vai acabar, eu quero morrer. Mas quando você menos espera, acaba. Porque a página da nossa vida, ela vai sendo virada. As coisas vão acontecendo na nossa vida. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa buscar o reino de Deus. É por isso que a gente precisa aprender as coisas do céu. É preciso que a gente precisa ler a Bíblia e ler muito, porque quanto mais você absorve a palavra de Deus, as escrituras entram no teu coração, mais o mal que está na tua vida, as trevas que te circundam vão dissipando, porque a Bíblia diz claramente: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você está na vontade de Deus, você então passa a resistir ao diabo e ele então vai fugir de você. É onde você entra num momento de vida de estabilidade. Você continua tendo alguns problemas, alguns aborrecimentos, não é tudo perfeito, mas você consegue viver uma vida que você até diria, é normal. Ou pelo menos, às vezes eu não sei se é que a vida se torna normal, mas você está tão consolado por Deus, você está tão feliz em Deus, que você passa a ver os problemas de uma dimensão do alto versus baixo, não o contrário. Quando você não está tão cheio de Deus, quando você não está tão consolado em Deus, quando você não está tão envolvido e apaixonado nesse relacionamento com Deus, você normalmente vê os problemas de baixo para cima. Mas quando vira o jogo, você se aproxima do Senhor, você se apega mais a Ele. Não sei te explicar como, mas entra a chamada paz que excede todo o entendimento dentro da tua vida, dentro do teu coração. E você então passa a ver os problemas do alto para baixo. Quer dizer, você está acima disso. É aonde a palavra de Deus que diz, maior é o que está em mim do que... Como é que é? Maior é o que está...
Como é que é, meus irmãos? Me deu um branco na cabeça. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Um negócio assim, né? Que na realidade é o próprio Deus em nós. É o Espírito Santo habitando em nós. Então, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, essas palavras, elas passam a se cumprir na nossa vida. Amém? E com isso, eu quero trazer aqui para os irmãos. Tá vendo? Eu disse que eu não tinha o que falar, mas devagarzinho as coisas vêm, né? Glória a Deus por isso. Seja um observador pensador. Tudo que você vê, tire lição. Eu vou trazer para vocês a última lição que Deus me deu aqui, a última das lições que eu ganhei, a mais recente. A parábola das 10 minas. Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 27. Olha só, presta atenção. Ouvindo eles, quem? Os apóstolos, né? Acho que é os apóstolos, meus amados, os irmãos, sei lá. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do tal reino que disse que ia tomar, né? Mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Ele deu uma mina para esse moço. Esse moço pegou a tal da mina e ele fez render 10. E aí então Deus disse: você é muito bom e fiel, então você vai reinar sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei, embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10, que seria o primeiro, né? Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Hoje eu queria falar do ser filho de Deus, da intimidade de ser um filho de Deus. Eu vou voltar sobre os exemplos da minha vida. Eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e um outro de 8 anos, ok? Tenho 2 filhinhos. É 8 ou 7 que tem o Alessandro. Eu me embrulho com as idades, meus irmãos, eu não presto para fazer, acho que é 7. Bom, seja o que for, é isso. Um é pequeno, é assim, 10 e 7, porque o menor é 3 anos mais novo do maior. 7 e 10 anos. O meu filho de 7 anos, ele almoça, termina de almoçar, levanta da mesa, vai lá no banheiro e se lava os dentes.
E lava, que a pasta de dente queima a boca dele toda por fora e eu tenho que passar creme. Ele chega em casa da escola, o pai certa vez diz, olha, quando vocês chegarem da rua, o sapato vocês deixam fora de casa e entra descalço e calça aqui o chinelo, não entra com o sapato da rua dentro de casa. O meu marido não gosta, ele diz, traz a sujeirada da rua e tal, então vocês tiram o sapato e entra. Esse menino de 7 anos, ele chega da escola, ele tira o sapatinho, até que às vezes ele joga o sapato assim de qualquer jeito, mas tira e entra com a meia dentro de casa. Vai lá no lugarzinho, guarda a mochilinha, depois vai no banheiro, lava a mão, porque tá pronto para comer alguma coisa. Ele apronta comigo, claro, tem hora que ele me faz passar muita raiva, que eu fico nervosa, mas o que acontece é que eu mais lembro as coisas boas que ele faz do que as coisas más. E às vezes eu me esqueço qual foi a última vez que eu chamei a atenção dele. E às vezes eu chamo a atenção dele por coisas bobas, tipo, quando ele vai comer, dependendo do que ele come muito devagar com as parando. Aí eu começo, Alessandro, né? Mas assim, quando chama, às vezes a comida tá pronta, né? Eu ponho a mesa pra gente almoçar ou pra gente jantar, falo, o almoço tá pronto. Os dois tá lá na sala, às vezes vendo alguma coisa na televisão. Adivinha quem que é o primeiro a chegar na cozinha? O mais novo. Tipo assim, ele não me faz literalmente estressar. É como se fosse um filho que escuta. E assim, não precisa forçar para ensinar as coisas. Ele aprende. Ele tem uma mentalidade que ele prefere se inclinar para as coisas corretas o mais possível. E o que isso gera? O que isso gera como resultado, pelo menos comigo? Ele se tornou muito mais próximo de mim, muito mais amigo. Ele está muito perto de mim. E quando ele está perto de mim, eu me regozijo na presença desse filho. Calma, meus irmãos, eu vou chegar lá, não fiquem com raiva de mim, não. Mas a minha alma se apraz nesse filho, porque ele se achega a mim, não é eu que me achego a ele. Porque eu sou a mesma mãe para os dois. Eu estou sempre procurando resolver e satisfazer e abençoar e ser mãe para os dois. Mas esse filho, ele conseguiu se achegar mais a mim, ser mais amigo. Sabe, ele tem essa característica. Agora vamos falar do outro filho. Ontem ele ficou em casa porque ele estava com dor de cabeça. Ele está com resfriado. E eu de manhã fui levar o filho pequenininho para a escola. E eu tinha que levar um documento para o meu esposo numa escola. Eles pediram um orçamento para ver se meu marido poderia fazer o trabalho lá. E meu marido fez o orçamento e eu tive que levar. E eu falei com o filho maior, né, o Gabriel. Gabriel, você fica deitado aqui vendo televisão? Que mamãe vai lá, vai resolver esses negócios e volta. E deixei porque ele estava passando mal, porque ele estava com dor de cabeça, porque ele não estava aguentando ir na escola e aquela história toda. E eu, na maior das boas intenções, deixei ele aqui e fui tranquila. Não tem uma só vez que eu vá de má fé para com o meu filho, para com os meus filhos. Eu vou sempre de boa fé. E eu fui tranquila. Gente, vocês não têm ideia. Eu fui com a cabeça bem voltada para aquilo que eu tinha que fazer. Eu devo ter demorado umas 2 horas na rua. Cheguei em casa, ele estava no sofá ainda. Meu sogro estava aqui também. Fui lá então, preparei o almoço. Falei de novo pro Gabriel, que é o mais velho. Gabriel, agora eu vou lá buscar o Alessandro na escola, porque meus meninos fazem escola de 8h30 às 4h30 da tarde. E a hora do almoço eles podem ou ficar na escola e comer lá, ou eu trago ele para minha casa, porque eu gosto que eles comam aquilo que eu cozinho. E a comida da escola não é tanto... Eles dão muita coisa pesada, muito pão, muito macarrão. Um negócio que muita criança não come. Meus meninos nunca foram muito fã da comida da escola, eles estavam ficando anêmicos, etc. Então eu trago para comer em casa. Sai até mais barato.
Aí eu falei com ele, vou lá buscar o Alessandro e volto. Gente, é coisa de 10 minutos no máximo. Busquei o Alessandro, o Gabriel estava no sofá vendo televisão, tudo bem. O Alessandro almoçou, nós almoçamos. Gabriel, vou lá levar o Alessandro. E fui, meus irmãos. E fui. Gabriel estava na cozinha assistindo um programa na televisão. E eu tranquila. Nisso, meu marido, ele tem um computador portátil. E nesse computador, meu marido, ele tem, por exemplo, como ele é eletricista, ele compra pela internet muito material de trabalho. Então, ele tem que ter senha para entrar no site e comprar o material como é que fala? Como uma pessoa, porque ele paga mais barato. Quando chega aqui, ele paga na porta de casa no dinheiro, mas para ele conseguir ter acesso a isso, ele é cadastrado na empresa, né, de material elétrico, no caso, a loja. Então, ele tem, né, todos os dados ali, é onde ele tem também os documentos de orçamento para cliente, é onde ele tem modelos de taxa para o governo que ele tem que pagar. E quer dizer, então, o trabalho dele está ali nesse computador. E eu peguei esse computador esses dias, como meu marido não está em casa, e pus esse computador num balcão que eu tenho aqui na cozinha, que estava lá no quarto, na cabeceira da cama. Eu falei, eu não quero dormir mais com esses troços perto da minha cabeça, porque tem radiação, coisa eletromagnética lá, sei lá o que é, como é que chama, né? Mas tem uma onda aqui que pode começar a gerar algum tumor na nossa cabeça, eu quero tirar isso do quarto. Pus aqui na cozinha. Meus irmãos, eu cheguei em casa e por um motivo não sei qual, veio na minha cabeça a necessidade de subir a escada pé por pé. Bem devagarzinho para pegar o Gabriel, para ver o que ele estava fazendo. Veio de uma vez só. Vai devagar para ver o que esse menino está fazendo. Aí eu subi pé por pé. A porta estava semi-aberta. Gabriel, ele estava ali pro lado do balcãozinho onde o computador estava e vigiando para ver se não chegava. Quando ele viu que eu estava subindo a escada, ele saiu de um lado e passou para o outro. Eu já entendi que ele estava mexendo em alguma coisa. Sabe quando você pega a pessoa no pulo? Eu pergunto, Gabriel, o que você estava fazendo? Nada não, mamãe, nada. Aí eu entrei na cozinha, olhei para o lado e eu vi o computador. Estava fechadinho, meus irmãos. Eu virei e falei, você estava mexendo no computador? Não, mamãe, não. Eu abri, o computador estava ligado. Eu desbloqueei, porque tem... Você já viu que computador que entra na tela de descanso, você tem que passar o dedo? Até o telefone tem isso, eu passei o dedo, estava com o YouTube aberto. Eu comecei, então, a ver um problema sério ali. Porque eu confiando nesse filho, com a maior boa vontade, eu descobri que ele me traiu a confiança. E eu descobri que não foi só naquele horário que ele mexeu no computador, mas durante a parte da manhã, que eu fiquei umas 2 horas fora de casa, acreditando que ele estava realmente deitado no sofá, vendo os programinhas tranquilo, porque é tudo bloqueado, a televisão minha toda bloqueada. Quer dizer, tem coisa que pode ver, tem coisa que tem que pôr senha para liberar. Ele estava no computador do pai, vendo canal no YouTube. Vê porcaria? Isso não. Vendo as coisinhas dele. Mas ele estava mexendo naquilo que não se pode, porque ele sabe que não podia mexer. E foi uma guerra, meus irmãos. Foi uma guerra. Eu falei para ele, eu pensando que você está passando mal, que você está doente, eu confio em você e você me trai. Isso é só um exemplo, meus irmãos, do que tem sido todo dia com esse meu filho de 10 anos. Ele termina de comer, em vez dele ir lá lavar os dentes, ele vai pro sofá. Ou então ele enrola. Ou então, se ele vai lavar os dentes, ele lava em 1 minuto. Dá uma enxaguada na boca. Tanto é que toda semana eu tenho que pegar ele e escovar eu mesmo os dentes para que não ache nenhuma porcaria. Tá sempre aprontando alguma coisa. E o que acontece? Acontece que de tanto que ele apronta, alguém diria, Ana, mas é coisa de criança. Sim, até certo ponto é coisa de criança. Mas é coisa de uma criança que quer fazer a esperta. Quer fazer o espertinho. Na escolinha dominical, nós fomos esse domingo na igreja, eu deixei na escola dominical. Para minha surpresa, ele estava com um menino, um rapazinho, já um menininho, deve ter uns 11, 12 anos. Esse menino foi para a escola dominical com o telefone na mão. Enquanto a professora da escola dominical dava as atividades da escola dominical, esse menino estava no telefone. E para minha surpresa, eu descubro que o meu filho, Gabriel, sentou do lado dele.
Diz, esse aqui é meu amigo, é meu melhor amigo. Nem conhecia o menino, já é melhor amigo. Pode vir na nossa casa. O menino nem levantou a cabeça para olhar para minha cara. Subiu as escadas, da onde tem a salinha da escolinha dominical para fora da igreja, com o telefone ligado, com a cabeça virada para a tela do telefone. Eu falei, Gabriel, isso aqui que é o que você quer ter como amizade? Eu te trago para a escolinha dominical para você louvar a Deus por 1 hora e você vem e fica sentado lá de um que está com o telefone e a professora da escola dominical já reclamou de você no primeiro dia, no segundo dia, né, que você foi, já tem problema? Enfim, meus irmãos, são 2 filhos. Eu amo os 2 igual. Eu já tentei entender, será que eu amo mais o pequenininho e menos o maior? Não é isso. Mas eu entendi com o tempo, com as observações dos dias e da vida, é que o filho mais novo, ele procura se achegar mais a mim através dos atos que ele faz. E quanto mais ele faz um ato justo, digamos assim, mais o meu coração se alegra nele. E automaticamente mais eu estou bem quando estou com ele. Já o filho maior, parece que ele faz tudo o contrário. Ele não pensa, ele não tem temor, meus irmãos. Não tem temor a mim, o filho mais velho. Ele faz sem pensar. Você vê que ele não pensa, ele não bota na balança. Poxa, esse é o computador do meu pai, se eu estragar isso aqui, se entrar um vírus aqui, eu vou arrebentar com o trabalho de meu pai. Não, minha mãe saiu, está confiando em mim, que eu estou aqui sozinho, então eu vou fazer valer. Ele não pensa, ele não teme, ele não tem princípios. Poxa, eu vou lavar bem meus dentes, porque eu não quero ficar com aquela boca feia, aqueles dentes amarelos, igual meu coleguinha, tem um coleguinha dele que está com... Ele usa até aparelho. Ele está com o dente tão amarelo que está fazendo canjica por cima. E você vê a forma daquela massinha, da porcaria nos dentes, que me dá vontade de vomitar. E eu falei com o Gabriel, falei, olha para você ver o seu amigo. Não tem uma mãe, não tem um pai que pega esse menino para limpar o dente desse menino como se deve? Você quer ficar com o dente assim? Enfim, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu amo o Gabriel. Ele é o meu filho amado. Tanto como amo o Alessandro. Gabriel me pede alguma coisa, eu não sei o que fazer para tentar fazer aquilo que ele quer. Mamãe, faz farofa de banana. Eu compro a banana se eu não tenho, para fazer a farofa para agradar. Mamãe, faz uma batatinha frita. Às vezes eu não estou com vontade de sujar a casa, de feder a casa de gordura, não estou a fim de fazer aquela... Mas depois eu falo, poxa, o que me custa fazer uma batatinha frita para o Gabriel? Quando eu vejo que a calça dele está começando a ficar apertada, eu fico preocupada, quero arrumar a calça dele. Sabe, tudo, meus irmãos, que esse menino precisa. Eu não vejo a hora de poder ajudá-lo. Eu e o pai, sento com ele para estudar, sou aplicada com ele para estudar. Hoje nós vamos ver alguma coisa na televisão, faço de tudo, igual agora vai passar aqui na Sky o filme Geostorna, né? Que é aquele filme de tempestade lá, manipulado pelos homens. Agora vai passar na Sky, já saiu do cinema, passou ano passado, e agora no mês de fevereiro sai na televisão aqui. E eu já estou contando o tempo, ainda não saiu, mas já deu a propaganda que vai sair. E já está na minha cabeça. Meus meninos estão querendo ver esse filme, eu vou fazer eles assistirem. Quem sabe gera temor no coração do Gabriel para ele entender que realmente a coisa vai ficar feia daqui para frente. Mas a gente fica naquele entusiasmo, sempre querendo fazer tudo para agradá-lo, sempre querendo fazer tudo para ser bênção na vida dele. Mas em contrapartida, meus irmãos, ele não faz tanta força, literalmente falando. Ele não tem a disposição e o temor necessário, como o pequenininho tem. Então, o final dessa história é que eu sou mais próxima com o filho pequeno do que com o filho grande. A minha alma se apraz, se regozija na presença do filho menor. Mas a minha alma é atormentada muitas das vezes na presença do filho maior. Por quê? Porque eu tenho que brigar com ele mais do que tudo. A gente tem que estar sempre chamando atenção. São muitas coisas. Eu estou resumindo a história e você vai falar, bom, Ana Paula, por que você está falando da sua vida? Porque observando o meu jeito de viver como mãe e filhos, com meus filhos, Deus ele trouxe para mim esse espelho de Deus Pai com os filhos dele pelo mundo afora. É exatamente assim que Deus Pai
vive conosco, meus irmãos. Tem os filhos que se achegam mais a ele e a alma dele se apraz. É a alma, o Espírito de Deus, sei lá, se apraz nesse filho justo. Deus, ele se regozija nos seus filhos justos, naqueles que se aproximam mais dele, naqueles que o buscam mais. E buscar Deus, meus irmãos, não é só ficar orando, jejuando, lendo Bíblia, não. Buscar Deus é também se comportar com temor. Eu fiz aquele tanto de arroz, eu vou jogar fora porque eu quero um arroz fresco amanhã. Não, peraí. Eu sei que tem gente lá fora passando fome, então não vou fazer assim não. Eu vou arrumar um jeito de aproveitar esse arroz para amanhã. É um exemplo. Porque eu temo a Deus. Deus me deu a bênção para poder comprar essa comida. Às vezes você vê uma pessoa na rua, a pessoa está precisando de alguma coisa, você espontaneamente abençoa a pessoa. Às vezes você nem está pensando em Deus, você está vendo a situação ali, estou te abençoando. Sabe, são pequenos gestos de justiça. É fazer aquilo que você sabe que é o certo. Eu falei com o Gabriel ontem, seu pai está viajando. Meu marido, ele partiu para uma cidade 1.100 quilômetros daqui de distância. Um negócio assim, tá lá pro lado de Bolonha, eu tô no sul da Itália. São 11 horas de ônibus de viagem que ele fez para trabalhar. Tá lá são 10 dias que ele vai ficar ali, mais ou menos. E eu falei com meu filho. Falei, olha, ninguém vem aqui na nossa casa, ninguém vem me controlar. Se eu tô limpando a casa, se eu tô sujando a casa, se eu tô na televisão, se eu não tô. Se eu quisesse, eu podia sentar, desculpa a expressão, eu podia me plantar no sofá da sala, ligar a televisão e não tá nem aí pra nada, Gabriel. Eu podia deixar essa casa julgada. Pra que eu vou varrer, limpar, fazer? Hoje mesmo eu tenho que fazer umas pequenas faxinas e algumas coisas. Eu podia deixar tudo pra lá, tanto não tem ninguém aqui pra me ver. Eu podia deixar pra lá, mas eu vou cuidar da casa. E eu estou cuidando da casa, eu estou mantendo a casa limpa, nós estamos comendo como se deve. Eu podia fazer aquela que não quer saber de nada nesses dias, tanto teu pai não está aqui. Podia pegar o carro na garagem, ficar rodando para cima e para baixo, passeando, arrumando, né? Ser esse tipo de pessoa que súbito arruma amizade com um bando de gente, começa a ir de uma casa na outra, tá sempre na rua, na casa dos outros. Podia estar batendo perna, mas eu tô aqui. Tô cuidando dessa casa como se o teu pai estivesse aqui. Sabe por quê, Gabriel? Porque ele é o teu pai, porque ele é o meu marido. E eu sou fiel a ele, ele é a mim. Ele me ama e eu amo a ele. Isso é ser família, Gabriel. Ele confia em mim. Ele sabe que ele pode sair para onde for. Que essa casa aqui, que vocês, que nós vamos estar vivendo corretamente. Assim você, como filho, teria que ter feito comigo. Consciência, poxa, mamãe foi resolver uns problemas, mamãe confiou em mim porque eu estou dizendo que eu estou passando mal, ela me deixou em casa e eu estou aqui já na televisão, eu vou continuar aqui, não vou tocar em nada, não vou aprontar nada. Mas ele traiu a confiança. Tem muita gente aí fora fazendo isso com Deus. A palavra que a gente pode usar é sendo sorrateiro com Deus. Tem muita gente aí sendo assim, pirracento, sorrateiro, mentiroso, enrolado com Deus. Faz as coisas de qualquer jeito, pros cocos, sem capricho, sem cura, sem cuidado, com desdém, sem falta de interesse. Mas Deus, como eu amo Gabriel, Deus nos ama ainda muito mais. Mas Deus, ele acaba se aborrecendo com o nosso comportamento. E esse aborrecimento, né, porque Deus não se agrada do mal, da injustiça, da mentira, de tudo quanto é esses pecados. Deus não se agrada. Então, se eu não me agrado, eu me aborreço, eu fico indignada. A ponto que Deus vai condenar uma parte da humanidade eternamente ao inferno. Por quê? Porque são filhos, porque foram criados em imagem e semelhança de Deus, mas não quiseram a Deus e se afastaram de Deus, estão se afastando de Deus, estão traindo a confiança de Deus. Porque Jesus deixou escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Olha o tempo verbal que foi escrito, o tempo eis que estou. Estou, verbo estar, ser está. Ele está, tu está, nós estamos, vós estais, eles e elas estão.
Presente contínuo, me ajuda as professoras aí de português de gramática. Mas contínuo, porque continua. É uma coisa que está acontecendo, é como uma chama acesa. Eis que estou à porta e bato. A cena, quando eu escuto essa frase, toda vez, a primeira cena que me vem é literalmente Jesus batendo constantemente na porta do nosso coração. E ele não para. Enquanto você está vivo neste mundo, ele está lá o tempo todo batendo. Ó, eu estou aqui, ó. Você está pecando, você está acertando, você está fazendo as coisas, não está fazendo. Ele está lá, constantemente. A ponto que você sabe, peraí, ele está batendo, mas eu não abro a porta, eu não quero abrir. Não, ele está batendo, não, daqui a pouco eu abro. Não, ele está batendo, deixa pra lá, vamos aprontar aqui, vamos curtir a vida. E ele está lá, presente contínuo. Eis que estou à porta e bato. Tem gente que está fazendo tanta bagunça na vida que não está ouvindo a voz de Deus. E ele está batendo na porta. Isso é prova de amor. Eu me volto para o meu filho mais velho todo o tempo. Eu também bato na portinha do coração dele o tempo todo. Hoje de manhã mesmo, mamãe, ainda estou com dor de cabeça. Vai tomar um banho e vai para a escola, porque hoje você não me enrola. Mas ainda assim, se me ligarem da escola, olha, ele disse que está passando mal, ou então ele vier aqui me reclamar, eu deixo ele em casa, meus irmãos. Tenho cuidado, tenho zelo, tenho amor, cuido dele. Mas é ele que não quer escutar, é ele que não quer fazer por onde. E acaba gerando um relacionamento tenso. O amo menos ou mais por isso? Absolutamente não. O amo tanto quanto o Alessandro. Mas eu tenho mais prazer na companhia de um filho do que na companhia do outro. Por quê? Porque um se aproxima mais de mim e procura realmente ser justo e fazer com que as coisas que ele sabe que eu já ensinei para ele devem ser feitas, ele faz daquele jeito, do que o outro que não dá caso. Eu todo dia digo as mesmas coisas para esse menino. Lava o dente bem, cuida bem dos seus dentes. É um exemplo de tantas outras coisas. Isso é uma de tantas. É uma de tantas. Uma de tantas. Já o outro, eu mal falo com ele, eu não preciso chamar atenção. Eu não preciso nem vigiar, não preciso nem controlar se ele fez bem ou não, porque eu sei que faz bem, porque quer fazer, tem vontade de fazer. E aqui, por que então, Ana Paula, você lê a parábola das 10 minas nisso tudo? Por quê, meus amados? Pega 2 filhos. O conselho é o mesmo. Alessandro, escova os dentes todo dia depois que você comer alguma coisa. Gabriel, escova os dentes todo dia depois que você comer alguma coisa. Alessandro levanta da mesa, vai lá, escova o dente, enxágua, lava a pia, para vocês terem uma ideia, deixa a pia limpinha. Gabriel também não é muito deixar a pia suja não, mas só enxágua, faz tudo de qualquer jeito. Você tá entendendo? Se eu deixasse o Alessandro aqui na frente da televisão sozinha, ele ia ficar aqui quietinho na televisão. O Gabriel, o que ele fez? Foi lá mexendo no que não devia. Cada vez que eu dou um voto de confiança para um e para o outro, cada um ingeste. Tem uma gestão, né? Manobra aquele voto de confiança de um modo diverso. Deus, ele confia nas nossas mãos os dons. A uns ele dá dom de sabedoria, a outros ele dá dom de discernimento, a outros ele dá o dom da intercessão, da oração, e você consegue ser uma pessoa que tende a querer orar por tudo que Deus põe no seu caminho. A outros ele dá o dom do ministério, né, que vai ter um ministério específico. A cada um Deus dá um dom. Só que muitos estão pegando o dom que Deus dá e estão guardando na gaveta. Tem gente aí fora que tem o dom da sabedoria. Toda vez que lê a Bíblia, entende o que está lendo. É como se as palavras se tornassem uma imagem. É como se você não lê mais. Você está vendo o próprio Deus conversando com você naquilo que você lê. Então você tem o dom da sabedoria. Aí vem aquela pontinha no teu coração que diz, bom, passa isso para frente, fala isso para as pessoas.
Aí você fecha e diz, não, vou guardar isso só para mim. Às vezes isso aqui é demais, o povo vai me julgar. Às vezes as pessoas não vão aceitar o que eu estou falando, é melhor guardar só para mim. Olha o talento guardado. Mas tem aquele outro que não, peraí, eu vou passar para frente. E de um modo não sei como, ele dá um jeito de falar aquilo que ele aprendeu com Deus para outros. E multiplica aquilo. Meus irmãos, sim, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Mas a Bíblia diz também que aquele que mais multiplica, mais vai receber. Mais vai receber. A gente não faz a obra de Deus por interesse. Sinceramente, eu que estou aqui fazendo o que eu faço, eu não faço por interesse. Eu não faço para bater 10 pontos cada vez que eu faço lá no céu. Pá, bati 10 pontos. Pá, tá a tabela. Pum, fui no máximo. Não. Eu faço porque eu me regozijo em fazer esse trabalho. Realmente eu gosto do que eu faço. Eu, infelizmente, eu ainda tô com a casa aqui hoje que eu preciso limpar. Eu tenho que tirar a poeira dos quartos. Eu tô lavando uma coberta ali agora. Tem que pôr para secar debaixo das nuvens que tá com o tempo feio. Tem que cozinhar, tem que fazer tanta coisa hoje, mas eu tô com a minha cozinha que precisa de fazer uma faxina nela, que ela começou a ficar sujinha, eu tô precisando começar a lavar alguma coisa nessa casa. Tem que limpar muita coisa se eu tiver que pôr aqui tudo que eu tenho para limpar, aí os irmãos falam, eu vou lá ajudar na Paula. Tem muita coisa para fazer, sim. E o meu problema é por causa disso, já são 10 horas da manhã e eu tenho que correr para liberar minhas coisas. Senão eu ficava aqui o dia inteiro falando de Deus. Eu ficava aqui o tempo todo falando do meu Deus com os irmãos. E aqui, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, é só o filho que teme ao pai, que ama o pai, que se importa com o que o pai pensa. É que pega a mina que Deus o dá e gestiche ela de tal modo que ela é multiplicada. Você não vê que o patrão aqui estava preocupado em quanto foram multiplicadas as minas, não. Podia até dobrar, simplesmente dobrar. Mas o importante é que aquela mina fosse trabalhada, rendida. Mas o que o servo mal fez? Guardou a mina. E ele ficou sem. E a Bíblia fala, olha o que acontece com ele. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderão, Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-lhe-á-se-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Você vê duas coisas aqui. Você vê o servo mau, que nunca fez nada de verdade para o reino, e você vê os ímpios. Esses aqui que não queriam que ele reinasse no meio deles, que falaram, não queremos que ele seja o nosso rei, nessa história aqui, são os ímpios que vão ser condenados ao inferno. E ao lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna. A pena do pecado é a morte, morte eterna, tá bom? Mas aqui você vê esse servo mau, que no final ele entra com uma mão na frente e outra atrás. Aqui é o tribunal de Cristo, meus irmãos. É literalmente o próprio tribunal de Cristo. Porque se você tem um dom e não pratica esse dom, não multiplica, não dobra, não compartilha isso com ninguém, até isso que você tem no tribunal de Cristo vai ser retirado. Quer dizer, você vai chegar no tribunal de Cristo, o Espírito Santo vai ser o fogo que vai falar para Deus, olha, esse aqui recebeu o dom da sabedoria. E toda vez que esse aqui pegava a Bíblia e lia, ele entendia coisas extremamente profundas que eu revelei para ele. Mas esse aqui, em vez de pegar esse dom e multiplicar e compartilhar com qualquer pessoa que fosse, simplesmente trabalhar esse dom, se calou, e se calou, e se calou, e se calou. Aí o que acontece? Deus vai falar, então peraí, Cristo vai dizer, então peraí, o dom da sabedoria dele vai ser retirado. E ele vai entrar sem nada. Até o que ele tem, que no caso é o dom da sabedoria, vai ser retirado. E aquele dom vai ser repassado para quem tem mais ainda, para quem mais fez.
Eu não sei como é que vai ser a escala de Deus no céu, eu não sei como é que... Mas só para os irmãos ter um exemplo aqui mais sintético, uma coisa mais figurada. Porque é um mistério o tribunal de Cristo. Como ele vai ser lá, só Deus o sabe. Mas justo para entender, porque Jesus ele fala de parábolas. E toda vez que ele falava em parábolas, ele diz, o reino dos céus é semelhante a... Aí começa com a parábola. Então, o filho fiel, porque... Quem não é filho não vai nunca servir a Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Só quem é filho de Deus verdadeiro é que se importa com Deus. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Olha como é que começa essa parábola. Olha que começa essa parábola. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante. O que Jesus disse para nós? Eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada. Porque se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu voltar, né? Vós estareis sempre comigo? Eu não lembro o que ele continua dizendo, mas é isso. Só que ele vai e deixa o Espírito Santo em nós. Ele entra em nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e do juízo. Mas o Espírito Santo também ele faz com que o homem produza frutos. A árvore que produz bons frutos. A que não produz fruto nenhum é arrancada e faz. O que faz? Lança ao fogo. Justo? Então você recebe dons, amado. Minha amada, meu amado irmão, todos nós recebemos dons. Eu conheço um irmão, não vou citar aqui quem é, porque não vem ao caso. Esse irmão, pelo que eu entendi, ele não tem dom para falar, ele não tem dom para ele mesmo fazer, não. Mas o que esse irmão faz? Ele pega os vídeos de alguns canais e põe no canal dele, criou um canal YouTube. E ele tem um canal que hoje está evangelizando muita gente, falando da volta de Jesus. Eu nunca vi ele falando no canal, nunca vi a voz dele ali, nunca. Pelo menos eu nunca, se tem eu não vi, mas entendeu? Mas ele viu que recebeu talentos, né, através de pregação de outros irmãos e aquilo abençoou a vida dele. O que ele fez? Ele criou um canal no YouTube, ele pegou esses vídeos, ele está duplicando os vídeos. E pessoas estão vindo através dele para o Senhor Jesus. Quando esse irmão chegar no céu, o talento que Deus deu para ele, que foi a iniciativa, o talento do irmão é a iniciativa de fazer algo. Quer dizer, eu não vou ficar de braço cruzado. Eu não vou reter isso só para mim. Eu não vou guardar essas informações na gaveta do meu coração. Não, eu vou espalhar isso aí no vento. Quem tiver que ouvir, vai ouvir. Porque Deus é que traz, meus irmãos. Deus é que traz as pessoas. Às vezes alguns se preocupam, não, mas meu canal tem que ter muitas visualizações, tem que ser um canal super popular, que não sei o quê. Eu quero 1 milhão de visualizações. Não é a quantidade, é a qualidade. É melhor ter um canal no YouTube que cada vez que você põe um vídeo, tem lá 20 visualizações, 30 visualizações, toda vez, os anos passam, você está lá com aquele número constante, do que ter um canal no YouTube que está escrito lá 1 milhão de inscritos. Aí você põe um vídeo, 2 visualizações, 3 visualizações, 4 visualizações. Então não é a quantidade, é a qualidade. É Deus que põe a pessoa no caminho. Sabe, uma pessoa que está caçando prosperidade financeira e o coração dela está inclinado para ganhar dinheiro, vocês acham que Deus vai pôr essa pessoa num canal como esse aqui? Que ela vai escutar uma palavra dessas aqui, vai receber essa palavra no coração e vai converter? Não, essa pessoa nem começa a escutar. Já de ver o título lá, se não me interessa, o que me interessa é ganhar dinheiro. Vocês querem ver que se eu botasse um vídeo no canal aqui, como ganhar dinheiro? Quantas visualizações iriam ter? Sabe, o peixe, ele vai de acordo com aquilo que ele quer comer, né? Morre pela boca. Meus irmãos, eu não sei se eu consegui ser harmônica nessa mensagem, nessa palavra, mas essa é uma palavra profunda. Aprenda a ser um observador pensador. Ache o testemunho da glória de Deus em todas as coisas. Eu creio que meus 2 filhos, no final das contas, vão dar certo e vão para o céu. Eu creio. Porque apesar do Gabriel ter uma cabecinha dura, porque a cabecinha dele é dura, ele tem um coração muito mole.
tem um coraçãozinho muito doce, tem um coraçãozinho muito bom. Eu sei disso, eu vejo isso nele. E a gente está sempre entre tapas e beijos, né, digamos assim. É uma relação muito tensa. Mas quando ele quer ser bonzinho, é muito harmônica também. E eu não vi nisso tudo só o mal, mas eu vi a oportunidade de pregar o temor para ele. Eu vi a oportunidade de dizer para ele, porque ele tem 10 anos, meus irmãos. A oportunidade de dizer para ele: Gabriel, se você continuar nessa estrada, sempre querendo ser o espertinho, ganhando vantagem, porque esse é o lema dele. Ser esperto ganhando vantagem. Ele tem todo o mundinho dele. E eu disse para ele: se você continuar assim, você vai terminar numa estrada muito ruim, muito triste. Porque, irmãos, tem crianças que vão para o inferno, não adianta. A criança, ela toma consciência das coisas e começa a se inclinar para fazer o mal e faz com prazer. Essa criança se morre e vai para o inferno, não adianta. Só vai para o céu quem tem um coração puro. Eu creio que ele ainda tem um coração puro, porque, como eu disse aqui outro dia, tem 10 anos, mas as atitudes, muitas delas são atitudes de uma criança de 4, 5 anos. Até o modo de brincar dele, às vezes, é pequeno. Talvez isso é Deus também, de certo modo, preservando esse menino. Eu não sei, não estou aqui para falar de crianças hoje. Mas eu sei, meus irmãos, que quando eu, Ana Paula, agrado a Deus com a minha vida, mais eu consigo estar próxima de Deus. Mais Deus se regozija em mim, mais Ele está alegre, satisfeito e orgulhoso de mim. E como é bom poder trazer alegria para o coração de Deus. Porque como é bom quando eu vejo meu filho pequeno ou grande fazendo algo bom e o meu coração fica alegre. Como é gostoso se sentir alegre. Como é gostoso se sentir tranquilo. Saber que você não tem que estressar por determinada coisa porque a criança aprendeu aquilo e faz direito e faz com boa vontade. Quando você é o patrão, tem um operário, um funcionário na sua empresa, aquele funcionário faz o trabalho com alegria e boa vontade. Como que o patrão se sente feliz, se sente realizado, seguro, tranquilo? Agora, quando você tem um funcionário que não presta, meus irmãos, olha como é que é. É um inferno, meus irmãos. É uma confusão, é tormento atrás de tormento, aborrecimento, preocupação, prejuízo. Sabe, se Deus confia em você coisas boas e você não faz por onde, sabe quanto você traz tristeza para o coração de Deus? Não custa nada. Talvez há 30 anos atrás seria muito difícil para nós fazermos a obra do Senhor. Eu mesma não sei se eu iria ter coragem de ir para as praças gritar no meio do povo. Eu estou dizendo que eu não sei, mas nem por isso eu deixei de ir. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu vivia trabalhando nos ministérios de rua. Não gritando no meio das praças, mas sempre me achegando a canto alguém tentando levar o evangelho. Sempre procurei me aproximar de alguém para ler a Bíblia. Sempre me aproximei, sempre rodeei alguém. Mas seria muito mais difícil para mim hoje fazer. Realmente seria impossível. Esse ministério não poderia existir sem a internet, sem o YouTube. Deus hoje nos deu essa ferramenta. Você vê tanta porcaria no YouTube. Tanta porcaria, gente. Pelo amor de Deus, a gente sabe. Por que não fazer desse instrumento uma bênção na vida de muitos? Quantas vezes eu ouvi pessoas falando: nossa, eu estava procurando um vídeo tal no YouTube, de repente me debati com o teu vídeo. Curioso, fui ouvir, gostei, estou até hoje. Como que Deus está trabalhando na minha vida? Gente, como eu fico alegre quando eu tenho esse tipo de testemunho. Pessoas que estavam caçando nada a ver, tinha nada a ver com o que tem nesse canal. Mas ela viu o título, ficou curiosa. Vou ouvir. E ouviu, e foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo. Quando assustou, viu tudo. Puxou outra mensagem, outra e outra. E está aí cheia do Espírito Santo hoje. Porque Deus trabalhou no coração dessa pessoa. Ide. Anuncia o reino do Senhor, meus amados. Anuncia Cristo, anuncia a salvação, anuncia a profecia, os tempos em que estamos. Faça alguma coisa. Não tem desculpa. Às vezes eu fico tentando arrumar uma desculpa aqui para tentar entender a cabeça de muitos que falam: eu não consigo fazer nada. Eu fico tentando arrumar uma resposta.
Mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho um computador, eu não sei mexer, eu não sei isso. Mas você tem dois joelhos e uma boca. Você pode interceder pelas almas perdidas. A retaguarda desse exército, trabalho cerrado em cima dessa causa. E o povo não ora. O povo não ora, não quer saber de orar. Ah, ora por mim. Mas ninguém diz, eu estou orando. A maioria é ora por mim. Meus irmãos. Vamos repensar um pouquinho no que nós estamos fazendo com os talentos, com as chamadas minas que Deus tem nos dado. O tempo está acabando, meus irmãos. O tempo está acabando. Daqui a pouco o Senhor nos recolhe. O que você vai apresentar diante dele quando ele te pedir contas? O que você vai mostrar para ele? Como que suas mãos vão estar? Mãos de quem trabalhou, mãos macias de quem nem tocou na mina? Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa para a seara, ela é grande. Quando o Senhor diz poucos são os trabalhadores, realmente são poucos. Por mais que a gente veja gente pregando para tudo quanto é lado, ainda assim poucos são os trabalhadores. Vamos fazer a nossa parte. Sabe, não é a quantidade, é a qualidade. Aquele que apresentou 5 minas, recebeu 5 cidades. Tem a parábola dos talentos também, daquele que recebeu uma e voltou com mais uma, então foi 2. Ainda assim o Senhor se regozijou nele, gostou, foi bom. Sabe, então não vamos ter desculpa, basta, não tem mais tempo, meus irmãos. Não tem tempo para pecar, não tem mais tempo para ficar na preguiça, não tem tempo mais para pôr desculpa, porque os tempos são maus. E o que está vindo por aí, meus irmãos, quando entrar, quando começar, meus irmãos, não vai acabar não. Só vai acabar quando o nosso amado Jesus descer do céu montado num cavalo branco. Mas para muitos vai ser o fim. Tem gente que vai só começar o tormento. Eu estava ontem, virei a esquina aqui, seria um senhor que mora aqui. Ele é irmão do meu sogro. E ele é aquele tipo de pessoa que do nada ele arruma briga com todo mundo. Simplesmente briga. Arruma um problema, vira a cara para a pessoa e não quer saber. Ele é isso aí. E ele virou a cara pro meu esposo, virou a cara pro meu sogro, virou a cara para a raça toda aqui. E fica lá com aquela cara de pachá dele, ok. Esse cara, eu passei com o carro, foi ontem. E eu sempre tendo a olhar, porque às vezes a pessoa olha, dá um sorriso, como ele sempre me cumprimentou, e eu sempre cumprimentei ele. Educação eu nunca deixei de ter. Ontem eu passei olhando, ele virou a cara, sabe? Eu vejo que ele virou de propósito, porque pegou comigo também, porque eu tô na família que ele cismou, que não quer saber mais de conversar com esse povo, ok. Aí eu virando a esquina ainda, pensei assim, eu acredito que é Deus falando. Deixa quieto esse moço. Tanto ele já tem tanto problema, se ele soubesse o tanto de problema que ele tem. O que isso quis dizer? Gente, esse moço agora, nesse exato momento, ele está indo para o inferno. Porque é uma pessoa que está cheia de rancor no coração, briga com todo mundo, tem um monte de coisa errada na vida dele. Está com um histórico muito sujo. E Deus é a última coisa que ele pensa em buscar na vida dele. Então, se ele continua nessa estrada, o que está reservado para ele é a morte eterna, é o inferno, o tormento, o choro, o ranger de dentes. Então é onde eu pulei para entender aqueles que já estão no inferno nesse momento, com choro e ranger de dentes. Sabe quanta gente estava bem aqui na terra que hoje está no inferno? Até o momento da morte foi tudo bem. Pessoas que até na hora da morte acharam que estavam indo descansar e morreram felizes, achando que estavam indo para o paraíso. Chegaram lá, encontraram, foi o chufruto com o tridente na mão, modo de dizer, né? Mas é isso. Servos de Satanás que servem a ele no satanismo, achando que está certo, e Satanás mentindo para eles. Não, quando você for para o meu reino, você vai ser um chefe lá também e tal. Então você faz aqui nesse mundo tudo que você tem que fazer, vai prometendo. E a pessoa vai fazendo maldade. Aí quando ela vê que ela está para morrer, ela está feliz. Eu estou indo para servir o meu Senhor. Agora eu vou ser mais importante lá do que aqui, porque aqui eu fiz o que eu pude para ele. Aí fecha o olho dessa vida e abre lá. Quando assusta, tá no fogo, tá fritando lá no enxofre. Mas peraí, você não disse que aqui eu ia ser um rei?
Você não me conheceu. Meus irmãos, as pessoas que estão pecando, elas têm tanto problema, elas não têm noção. Às vezes você vê um ímpio prosperar e você fala, por que o ímpio prospera e eu não? A Bíblia fala, não sei se é em Provérbios ou Abacuque, no livro de Abacuque, a Bíblia diz que vem repentina destruição para essas pessoas. Se elas são ímpias e perversas e vivem em prosperidade, a destruição delas é repentina. A gente não tem noção do que é isso na prática, mas sinceramente isso é uma coisa terrível. São problemas. Não existe câncer, não existe falta de dinheiro, não existe falta de casa, de comida que se pode comparar ao inferno, meus irmãos. Então, vamos fazer a obra de Deus. Vamos olhar para o alto de onde nos vem o socorro e vamos descansar nosso coração no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que Deus trouxe para nós hoje. Espero ter podido ser bênção mais uma vez na vida dos irmãos. E vamos ver, assim que eu puder, eu faço um próximo vídeo, tá bom, meus queridos? Eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, com sabedoria. Eu vos abençoo com iniciativa, com força de vontade, com coragem, com perseverança. Eu vos abençoo com fé. Creia que Deus realmente é contigo. Te abençoo com prosperidade espiritual, amados. Eu abençoo vocês com prosperidade espiritual. Seja um filho que quer se achegar ao Pai. Achegue-te ao Pai. Faça com que Ele se compraza, se alegre na tua presença. Faça com que Deus realmente te orgulhe, se orgulhe de você. Não seja um filho que aborrece a Deus. Não vale a pena. Se você é pai, você é mãe, você tem mais ou menos esses exemplos dentro de sua casa, você entende muito mais do que o que eu estou falando. Seja a alegria de Deus. Seja a alegria de Deus. Sim, nossas obras são como trapo de imundícia, sim. Mas a gente faz porque a gente ama Ele. Então que a gente possa tirar sorriso no rosto de Deus. Porque o coração dele está muito triste, tem muita coisa triste que ele tem presenciado, ele sabe, ele vê, ele sente o choro dos inocentes. O mundo clama, a terra está com sangue derramado e ainda tem muito sangue para ser derramado. Agora é que vai começar a matança, para ser sincero. Então imagina o que Deus ainda vai ter que suportar nessa humanidade. Apesar de que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele está no tempo eterno. Mas ele sempre vai ter que suportar ainda muita coisa errada nesse mundo. Ele vai ter que causar o juízo. E se ele é o Deus que fez tudo com amor, imagina o quão duro para ele vai ser trazer o dia da ira do Senhor. Então vamos nós, que temos consciência de todas essas coisas, trazer alegria para o coração do nosso bom Pai. Vamos estar pertinho dele, dizendo, papai, nós estamos aqui com o Senhor e nós te amamos. Em espírito e em verdade, te adoramos. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem possa realmente tocar o teu coração no dia de hoje. E assim eu vou partir para o segundo tempo aqui da limpeza da casa, eu vou partir para a minha guerra pessoal e vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.